Oi, gente, boa noite. Todo mundo seja muito bem-vindo. É um enorme prazer receber o Marcel de novo. É o primeiro convidado que vem pela segunda vez. Ah, é? Gente, agora É, fiquei me sentindo agora. diz que eu fiquei com vergonha, até perguntei pra ele, se foi muita cara de pau chamar de novo, assim, você avisa. De forma alguma. Mas é o primeiro que vem a segunda vez. Foi muito legal a primeira vez, né? Pra quem não tava, não tá gravado, a gente tá gravando esse que é sobre o livro dele. A primeira vez não ficou gravado. Era sobre o Ferenzi, então agora a gente vai falar sobre o livro dele mesmo. Então eu vou fazer uma pequena apresentação para quem não conhece ele. O Marcel Santos é psicólogo e psicanalista. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG, Programa de Promoção da Saúde e Prevenção à Violência. Ele é autor do livro Feminicídio e Psicanálise, uma questão atual, que é esse que ele vai falar com a gente hoje. Pesquisador dos temas da violência de gênero, raça e classe, trabalha a partir das leituras de Freud, Ferenczi e Hunt. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Estou Muito muito obrigado. ansiosa. Fiquei feliz aqui saber que eu sou o primeiro desses momentos de chamar novamente. Mas eu posso ser também o primeiro a ser chamado terceira, quarta vez, se for vontade. Não tem problema nenhum. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Eu estava aqui, né, antes, inclusive, de gente entrar aqui, eu conversando com a Thaís, eu falei, Thaís, será que eu faço uma aula ou será que eu conto um pouco assim de forma muito mais aberta sobre o livro, a ideia do livro, como foi? Não é um livro novo, tá, gente? É um livro que já tem, ele foi lançado no dia 19 de novembro de 2019. O problema é que ele começa a ter um movimento muito interessante e vem a pandemia. E aí não dá para fazer mais. Nunca tivemos, inclusive, tivemos somente um lançamento do livro. Estava programado para fazer três lançamentos em cidades diferentes, mas aí veio a pandemia, e aí quando retorna a pandemia, podendo mesmo, ele já está, né, em outro. Quem tiver interesse, você pode comprar lá na Livraria do Psicólogo, no site da Livraria do Psicólogo, e você escreve lá Marcel15 no cupom, que tem 15% de desconto, tá? Por causa desse evento aqui, a gente tem um descontinho. Bom, esse livro ele nasce a partir da minha dissertação, né, do meu mestrado. Em 2016, eu entro para o FMG, para a Faculdade de Medicina, e o programa ele tinha essa tratativa de tentar compreender como que a gente pode prevenir a violência ou também promover a saúde, né? São os dois temas desse mestrado, que é um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico. Então, é um mestrado vinculado e visando a prática clínica, prática da política pública e não a academia. Então, eu, por exemplo, não dei aula no meu mestrado, mas eu fiz estágios em atendimento em mulheres em situação de violência, né? Durante todos os meus 2 anos, inclusive, eu fiquei atendendo. E alguma dessas experiências, ela me trouxe uma força muito grande, assim, para poder me empenhar mais. O meu livro, ele é um livro de psicanálise, né? A minha dissertação não é uma dissertação de psicanálise. Ela é uma dissertação de direito e psicanálise. É uma psicanálise jurídica. Então, tem uma questão toda vinculada ao direito. E aí eu entendo que eu não dominava o suficiente para poder escrever um livro sobre, né? Então, eu falei, eu vou retirar a parte do direito, vou reescrever a parte da psicanálise sem ser acadêmico, né? De uma forma muito mais livre de escrever. E aí eu vou publicar esse livro. Mas eu quero trazer um pouco sobre a dinâmica e a ideia da dissertação, porque a dissertação ela me dá todo o respaldo para poder defender as minhas duas teses, as três teses do livro, uma sobre violência e outras duas sobre por que que o feminicídio, por que que um homem, né? Que a pergunta do meu trabalho é por que que um homem, né? Isso que eu chamo de homem é esse homem que está isso me deu uma quebrada na época, porque eu estava falando sobre aquele que faz a performance masculina. Mas aí entrariam os homens trans. Mas olha que loucura, na época da minha dissertação, na época que eu fazia estágio, eu tive uma experiência de uma mulher trans que tentou matar a parceira. E aí retira a ideia do homem trans
e eu trago também uma condição de um certo foco naquilo que a gente chama de falo, né? Então, é muito importante porque essa pessoa, essa mulher trans, ela tenta cometer o feminicídio contra sua parceira. E isso traz assim, o discurso que eu atendi ela, o discurso que ela traz é um discurso muito masculinizado. E o que eu digo do masculinizado é essa defesa da soberania masculina é, orgânica mesmo, desse sujeito que possui um pênis, né? Eu digo isso porque os atendimentos que eu fiz cerca de 10 atendimentos de homens, tanto agressores quanto homens que cometeram feminicídio, e que era muito, muito declarado e muito, muito posto ali na mesa que era uma sensação de domínio, né? Os homens sentem essa sensação de dominar as suas parceiras, né? Então, a minha pergunta é por que que um homem comete um feminicídio contra sua parceira íntima? Aí eu vou colocar parceira íntima porque vai ter, né, um trabalho conceitual diante da ONU, vou lá na ONU para entender o que é parceira íntima, para não ter que falar mulher, para não ter que falar esposa. Então, o conceito que eu pego é o parceira íntima, porque ela é um conceito de pesquisa, né? Não se trata de uma mulher, se trata de uma parceira íntima, né? Então, na minha dissertação, depois eu vou ver se eu encontro o link para quem quiser também ler ela, ficar entendido. Bom, o livro não é um livro sobre feminicídio, é um livro sobre, embora ele tenha esse nome, é sobre o homem que comete feminicídio. Então, conceitos sociais do que é feminicídio, vocês não vão encontrar lá. É a primeira frase da minha introdução, é essa, inclusive. O tema da violência com o feminicídio, mas essa não é uma literatura sobre o feminicídio. É uma literatura de psicanálise que tenta compreender as causas psíquicas inconscientes do homem cometer um feminicídio. Então, o conceito de feminicídio, feminicídio, eu vou encontrar aqui, vou comprar esse livro porque vai ter o conceito. Não, não tem um conceito social, né? É um livro clínico. Então, bom, é isso. A Thaís traz aí, vocês fiquem à vontade. Eu não sou muito de falar e depois abrir pergunta. Quem tiver dúvida pode levantar, desde que a pergunta seja curta, né, assim, para que a gente não se estenda. Tem um caso para contar, depois a gente conta, né? Vamos trazer aqui para as perguntas mais curtas. Então, o livro começa com essa perspectiva de tentar compreender. E por que que eu chego nisso? Eu chego nisso porque eu sempre assisti volta, tanto no almoço quanto voltando do trabalho, do meu estágio, eu sempre assisti Balanço Geral. Não sei se você já viu Balanço Geral. Balanço Geral, se você deixar ali no cantinho um copinho, no final da noite, tranquilamente, você tem um copinho cheio de sangue, né? É só carnificina. Mas o que me chamava muita atenção é que todos os dias tinha uma notícia de uma mulher que ela tinha sido assassinada e tinha uma notícia de uma mulher que tinha sido agredida. Era tanto assassinada quanto agredida, assassinada quanto agredida. E aí eu fiquei muito encucado. E aí foi essa minha experiência, ela se dá em 2015, quando a lei do feminicídio acontece. A lei do feminicídio é aprovada, né, que ela é de 2015. E a lei do feminicídio, ela entra, mas cheio de buraco, cheio de furo. E aí, claro, o pessoal anti-feminicídio, né, no sentido do anti a lei, né, vai dizer que isso não importa, que não tem esse negócio de matar porque é só mulher, etc, etc. E aí eu me debruço nesse mundo da lei e aí eu tomo gosto sobre essa perspectiva. Então eu vou, juntamente ali com o defensor público, que foi inclusive da minha banca, para que a gente pudesse trabalhar bem essa ideia. Ele me dá algumas dicas, eu vou no Ministério Público especializado em violência contra a mulher, aqui de Belo Horizonte, eu faço um acompanhamento. E aí que eu entro no mundo de ir nos julgamentos, né? Então, assim, cada coisa absurda. E a minha ideia sempre foi, quero saber sobre esse homem. Eu quero escutar esse homem. Eu entro no mestrado com esse projeto, e lá eu já entro num programa que chama Para Elas, que é um programa de assistência às mulheres vítimas de situação de violência, vítimas de violência ou que estejam em alguma situação de violência e vulnerabilidade. E aí teve uma que eu ia lá 3 vezes por semana. E eu atendi essa mulher 3 vezes por semana. Então, quando eu estava fazendo as obrigatórias, né, as disciplinas obrigatórias, que eram 6 meses,
você não precisa fazer sua dissertação, né? Você está ali primeiro, você se dedica aos créditos. Então, quando eu estava lá 6 meses me dedicando aos créditos, ela chega um dia para mim e fala assim, Marcel, olha que coisa interessante. Quantas vezes você já me viu machucada? Eu fiquei um pouco incomodado, porque eu já tinha visto ela machucada inúmeras vezes. Eu falei, não consigo contar. Ela diz, olha que coisa, eu venho aqui, me trato, apanho. Venho aqui, me trato, apanho. Você só está enxugando gelo. Meu marido que precisa, não sou eu. E aquilo ali, minha cabeça deu uma explodida absurda, assim. Porque aí eu vou na coordenação do estágio, né, do programa, e peço para que elas sejam, para que possam ser convocados os homens. Nesse primeiro momento, não tem força jurídica para isso, até que a gente consegue um movimento de convocação dos homens pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público mandava alguns homens, era obrigatório para que esses homens pudessem passar por mim. E aí tem histórias absurdas, né? Assim, tanto de violência física, violência psicológica, violência moral, todo tipo de violência que está lá na lei Maria da Penha, você escuta com muita tranquilidade. Assim. E o mais absurdo que eu me deparo com essa experiência é que a maioria dos homens, eles não tinham noção, eu digo noção no sentido mesmo, assim, da palavra noção, eles não tinham noção da gravidade do que eles estão fazendo. Que aquilo fosse uma coisa absurdamente inaceitável. Né, assim. Era aceitável, era compreensível por eles este estado de cometer uma violência contra a mulher. E inúmeros, se eu não posso dizer todos que eu não me lembro, mas inúmeros deles trabalhavam com a perspectiva da honra. E aí lá vai o Marcel pensar o que é honra para o direito e o que é honra para a psicanálise. Dentro da honra da psicanálise tem a constituição do sujeito e a honra vem naquela frase que o Freud diz. No final do Édipo, o superior é herdeiro desse complexo de Édipo. Porém, o homem terá mais do que a mulher. Ali, ele diz que terá mais, o superior é mais forte no homem do que na mulher, exatamente pelo respaldo social, que é a cultura que dá respaldo para o homem cometer atrocidade. Então, a cultura permite que o homem cometa esse tipo de coisa. Ele nasce, ele cresce com essa permissividade. Mas também eu não vou, né, assim, também escutar os homens também oferta uma possibilidade de compreender que há um lado ali possível ser compreendido no sentido não legítimo, tá? É não legitimar, mas sim escutar que é possível dar um contorno para isso. Então, na pesquisa, no ponto do direito, eu compreendo que quando a gente, e aí é a sociedade de modo geral, quando a sociedade ela oferta como saída o direito penal, nós estamos já fadados ao fracasso. O direito penal como consequência a um homicídio, por exemplo, ao feminicídio, a um roubo. Puramente. Não estou dizendo que o sujeito não tenha que ser preso. Estou dizendo que é somente o direito penal, que é o direito punitivo, né? Então, a pessoa vai ser punida por aquilo que ela fez. E aí, se ela não conseguiu fazer do jeito que ela quer, que foi inúmeras vezes eu escutei isso, eu vou sair em algum momento. Eu vou me transformar numa pessoa muito boa dentro da cadeia. Esta frase é dos homens que eu atendi. Eu vou ficar muito bem, eu vou ser muito bonzinho na cadeia, que eu vou sair com 1/3 da pena, saio e mato ela. Ou seja, ele não está sendo tratado. Ele está sendo punido por um desejo inconsciente. E aí ele faz o quê? Eu vou realizar de qualquer modo. Esse caso especificamente é o caso que eu já trouxe algumas vezes, que ele sai da cadeia, 1/3 da pena. Este homem, então, vai no Paraelas para me procurar. E eu atendo ele por 2 anos no meu consultório. Ele volta com a namorada que ele agrediu. Né? Eles reatam o relacionamento. Ele agride ela. E no processo, ela não entra com um boletim de ocorrência como tentativa de homicídio, mas somente como agressão. Então, a pena cai muito. E ele é um dos que, quando ele vai trazendo o caso para mim, quem já assistiu minha aula já estudou sobre esse caso, que ele diz assim: eu entendo que ele tem grande possibilidade de agredi-la de novo, e eu pergunto a ele assim: então o que você está me dizendo é que você vai agredi-la? Ele diz: não, porque não a amo tanto. Então isso fica muito marcado
essa lógica do amor narcísico como um dos propulsores dessa violência. Lá no Freud, no texto do narcisismo, é o texto que eu me baseio no meu segundo capítulo inteiro, né? Eu destrincho quase linha por linha desse texto, deste livro. E o terceiro capítulo, que são das teses, uma das teses é exatamente essa, que é o assassinato, né, do meu eu, né, a ferida narcísica e o assassinato do meu eu. O Freud tem uma frase que é a seguinte aqui, vou trazer ela aqui para vocês para a gente poder começar a trazê-la aqui. Cadê ela? Volto aqui. O estado de paixão, né? E aqui o estado de paixão para Freud é aquele quando há um investimento libidinal, no qual percorre o amor narcísico, ou seja, eu vou investir no outro, exatamente naquele outro que eu suponho tampar a minha falta, né? Suponho tampar a minha castração, então eu coloco aquele outro como objeto, exatamente como objeto, para tampar a minha falta. E aí o Freud diz, o estado de paixão consiste em um transbordamento da libido sobre o objeto, né? Então, quando eu tenho esse objeto e não tenho um certo limite, uma certa medida contra esse objeto vai transbordar. Este investimento vai transbordar. E transborda, né, não só pelo outro, mas também numa condição de falta. Eu vou esgotando a minha libido porque eu estou transbordando nesse outro. E aí ele diz: este estado tem o poder de suspender os recalques e restaurar as perversões. Aqui o Freud está dizendo de perversão não estrutural, né? Não existe estrutura para Freud, mas a perversão enquanto ato que não é normal, a perversão infantil. Então veja bem, esta frase do Freud: eu tenho condições de, quando eu estou em um estado de enamoramento, de apaixonamento, de amor, e este objeto está sendo transbordado pela minha libido, eu tenho grande chance de fazer com que o meu recalque, aquilo que sustenta o desprazer no inconsciente, ele seja rebaixado. Que eu possa colocar as minhas ideias inconscientes sem a medida do recalque. Ou seja, é um perigo, né? Para vocês terem noção do que eu estou dizendo, um sujeito que está com recalque secundário em falta é a psicose, né? A psicose grave. Então, o que o Freud está dizendo é que esse sujeito apaixonado, enamorado, investido completamente nesse objeto, quando ele está desse modo, tem grandes chances, né? Este poder é de suspender esse recalque. E aí o Freud dá continuidade. O estado de paixão, né, eleva o objeto sexual à categoria de ideal. Aqui nós temos um grande problema. Porque aquele que era somente objeto, ele se torna toda a saída da minha vida. Tudo aquilo para mim. E isso não é um sujeito que eu não estou dizendo do sujeito trabalhando de forma consciente, não. Isso é um mecanismo inconsciente, sem que o sujeito entenda do que tá acontecendo. Sabe quando, por exemplo, você está lá com o seu crush, com sua crush, e aí você manda uma mensagem e ela não responde, ele não responde. E aí te dá aquele mal-estar, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Exatamente. Uma resposta de um investimento que eu faço, que essa resposta ela não é de acordo com o que eu quero, né? Agora pensa que você está fazendo essa mensagem, está mandando essa mensagem, você não teve resposta, e esta angústia, ela vem a ponto de não ter o recalque, do recalque não suportar. Ou seja, a gente às vezes fica num certo maluco que quer ir lá na pessoa, quer ligar para a pessoa para saber por que ela não está atendendo. E isso, a gente com recalque, trabalhando mentalmente, fazendo análise. E agora imagina um sujeito no qual não esteja, em momento algum, sendo controlado por aquilo que, que a gente chama de recalque. E aí, ele eleva esse objeto em ideal. Sabe quem que é ideal, gente? Deus. Deus está no campo do ideal. Por quê? Porque o ideal não se toca, certo? O ideal não se toca. Mas aí está o grande problema do Freud. O Freud vai dizer. Porque ele diz, né? Eleva o objeto sexual à categoria de ideal sexual. Contudo, podemos afirmar que a paixão se baseia nas condições de amor vigente na infância. Então, eu consigo, né? Aquilo que rememora as minhas construções e condições infantis, eu não quero mais me haver com ela. Eu não quero voltar nas perdas que eu tive em modo infantil, né? Então, vocês percebem que
Eu elevo a condição de ideal para que eu não perca esse objeto, né? E aí, quem aqui nunca atendeu uma pessoa que terminou um relacionamento, mas a pessoa está lá falando sobre essa pessoa 2 anos depois, né? Ou seja, esta pessoa ainda, a pessoa que o parceiro que terminou, ainda está nessa condição de ideal, né? Que é essa pessoa que vai rezar todo dia por ela, vai dormir e vai fechar os olhos e vai chorar. Igualzinho, eu fecho o olho e rezo. A pessoa fecha o olho e chora. Por quê? Porque está lá tá no mesmo andar do que Deus. E aí o Freud dá a cartada final, né? Que ele diz que esse ideal sexual ele se torna ele é um lugar intocável, que ele diz: onde houver obstáculos reais à satisfação narcísica, o ideal sexual poderá ser utilizado como satisfação substitutiva. Vou repetir essa frase porque ela é muito forte. Onde houver obstáculos reais à satisfação narcísica, então, onde eu estiver com aquele objeto que se tornou ideal e as minhas satisfações narcísicas, vocês lembram que eu falei que a gente escolheu só para tapar a nossa castração? Se aquele objeto não tampar a minha castração, eu então, esse ideal sexual, poderá ser utilizado como satisfação substitutiva. Aí a gente pega o Freud de 1914 e volta um pouquinho para 1909, no Pequeno Hans. O Freud vai dizer o quê? Que uma das satisfações substitutivas do sexual é a morte. Ou seja, aquele objeto que me dá uma satisfação sexual, aquele objeto que está sendo declarado à minha vida, ele então entra sim numa construção de uma satisfação substitutiva que é a destruição desse objeto. Tá? Então, o Freud, inclusive, fala no problema econômico do masoquismo, que não existe só o sádico, não existe só o masoquista. Né? Existe aquele sujeito que, dependente de como ele faz com essa pulsão, de como ele faz com essa libido, que ele vai levantar ou não a destruição. E aí ele pode me perguntar, né, Thais, pode perguntar, mas Marcelo, por que que uma pessoa destrói esse objeto, satisfação substitutiva, e você, Marcel, não destruiu? O comentário do meu orientador e do Fábio Belo foram interessantes, porque eles comentaram assim na defesa. Que bom que o Marcel está escrevendo isso, porque é menos um homem para matar. Isso, para mim, é uma saída incrível, porque está dizendo que está sublimando o ódio, o possível ódio por esse objeto. Então, quando a gente diz que todo homem ele é capaz, ele é capaz. Por que ele é capaz? Porque está ali na construção psíquica este ódio vinculado ao ideal. Né? O homem eleva essas estruturas, eleva essas pessoas a condições de ideais, e quando esta mulher decide ir embora para casa, fala, não vou ficar, você que se veja com isso, esse sujeito, então, comete um feminicídio, comete uma agressão. Tudo pela condição narcísica. Se este livro tivesse sido escrito atualmente, com toda certeza teria um capítulo dedicado aos legendários. Porque é isso que é. É o sujeito que precisa se misturar com os outros homens para dizer que não cometerá mais nada disso. Eu preciso estar com outros homens para saber como tratar uma mulher. Ô, meu querido, você está indo exatamente para o lado contrário da questão. Você está reforçando o lugar cultural daquele que não está disposto a receber a angústia e convidá-la para tomar um café. O homem não está disposto a trabalhar com angústia. Por quê? Porque ele não foi criado para cuidar. Ele foi criado para ser cuidado. A mulher, ela constitui a vida, a cultura coloca ela como você precisa cuidar. E o cuidado, o basilar do cuidado, significa castração. Né? Quem tem filho aqui sabe que quando a criancinha respira de um jeito diferente, tá tossindo, você dá remédio, a tosse não vai embora, a castração faz assim, ei, querido, tudo bem? Por quê? Porque o cuidado é a pura castração. A mulher, ela nasce ganhando o quê? Uma boneca. A mulher nasce
ganha no quê? Uma cozinha. A mulher não ganha um carro esportivo para bater e atropelar as pessoas. Ela não ganha uma arma para dar tiro. Ela ganha todas as ferramentas de cuidado. E aí, por isso que a gente tem uma lei que chama feminicídio. Porque aquele momento em que a mulher se dedica a cuidar de si, o homem está disposto a fazer o quê? Não tê-la mais nessa terra. Agredir, matar. Por quê? Porque narcisicamente ele busca ela para tampar o seu próprio eu, né? Seu próprio eu narcísico. Então, este homem, ele vai ter respaldo pela sociedade machista, né? Eu acho machismo uma coisa muito legal, porque se você tira o M, fica o achismo, né? Que é isso, é puramente achismo. É o achismo que o homem tem sobre o outro, né? E é isso. O machismo serve para quê? O machismo é um corpo, é um anteparo da angústia. Então, se o homem tá aqui, ó, tá? O homem tá aqui. E aí ele vai no carnaval, o carnaval tá chegando. As mulheres possivelmente vão passar por isso. Aí tá lá o homem passando, o homem puxa ela pelo braço e tenta beijá-la. Ela fala: sai daqui, isso, pelo amor de Deus. Este homem pode responder como: desculpa, me excedi, desculpa, perdão. O que vai ser, sim, raríssimo. Para ele poder me exceder, desculpa, ele tem a compreensão de que ele não tem que puxar pelo braço. Mas se ele puxou pelo braço, com certeza ele não tem essa dimensão do desculpa, me excedi. Logo ele vai puxar pelo braço, a mulher vai negar, ele vai dizer assim: ah, tomar no cu, sua vagabunda. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que aquele outro que deixa claramente que não me deseja, não é mais o desejo dela que conta, é eu não quero porque você é uma vagabunda. Isso se chama machismo. O machismo é o anteparo para que o homem não se depare com a angústia de não ser desejado, né? E aí, quando ele percebe que ele não é desejado, ele faz o quê? Se junta com bastante homem para subir uma montanha, né? Para poder. E agora tem um movimento que são as mulheres dos legendários, né? Que aí eu não sei o que está se passando, não. Mas é isso. Então, assim, o sujeito, o homem, há um tempo atrás, eu tinha uma, uma ideia, né? Até um pouco tempo atrás, pouquíssimos momentos aqui, 3 meses atrás, eu forçava um conceito, que para mim era forçado, que era o homem é homoafetivo e heterossexual, né? Ele é homoafetivo porque ele tem afetividade por homens. E ele é heterossexual porque ele transa com mulheres. Mas me enganei. O homem, ele é homossocial. Ele tem uma sociabilidade. O homem não tem afeto. Para dizer que o homem é homoafetivo, ele precisaria se deparar com afeto. Afeto é angústia. O homem não tem afeto. O homem, ele sabe se socializar. Porque se ele tivesse afeto, ele não mataria os homens, né? Porque o homem mata pessoas, mata as mulheres e mata homens, né? Então, assim, ah, o afeto é para dizer que, por exemplo, as mulheres têm afeto. Elas não matam. Tem homens, tem mulheres. Ah, mas tem uma mulher que esses dias para trás matou o seu parceiro. É vingança. Não foi assassinato, foi vingança. Então a gente precisa, inclusive, dominar em outra perspectiva. Ela não matou ele porque ele não desejava. Ela matou ele porque ele estava tentando matar ele. Então, isso me chama muita atenção nesse ponto. Então, o que eu defendo é que o homem precisa ter contato com o afeto. Ele precisa ser afetado. Ele precisa, desde pequeno, ser uma criança que pode chorar. Tá? Esta construção do masculino destrói, em certa medida, o homem, porque ele também aqui eu vou colocar aspas, tá, do vítima. Ele também, porque é isso, né? Ele é uma vítima que se, se relaciona muito bem com aquele que o violenta, né? Então, assim, por isso que eu coloco uma aspas, porque ele se beneficia, inclusive, da violência que ele recebe. Então, o homem, ele é vítima de uma certa violência do machismo na construção de que essa criança não pode chorar, por exemplo, né? Aqui a gente já ouviu, tem que chorar. Então o homem cresce com a ideia de que ele não pode, em momento algum, ele não pode se relacionar com objetos reais. Ele se relaciona com objetos imagináveis.
certo? O homem, ele cria delírios na cabeça. Ele cria condições na cabeça. Ele não foi feito para gladiar com palavras, ele foi feito para gladiar com o corpo. Então, e isso não é sem consequência. E isso quando você permite que o seu menino ele possa fazer luta em vez de fazer, sei lá, um curso de literatura, você está reforçando que ele tem como saída somente o corpo. Eu lembro de uma experiência particular que a minha mãe hoje me conta assim, que eu falava para minha mãe, não deixa não. Ela falava, o quê? Você vai saber. Ela vinha amiguinhos me chamando para jogar bola. Minha mãe falava, não, não pode. Por quê? Porque eu não queria jogar bola. Eu era ruim. E eu também não gostava de ficar correndo. Eu gostava de ficar em casa. E aí era esse movimento, assim. Era eu e minha irmã e a minha mãe dentro de casa. E aí, quando eu entro para a escola, por exemplo, sou uma criança que é vitimizada por uma homofobia que eu não tenho, né? Eu era vítima de homofobia sendo hétero. Porque eles achavam que eu era um menino gay. Por quê? Porque eu não estava interessado em ficar em grupo de menino. Porque eu seria vítima deles se eu entrasse na onda deles. Porque eu iria apanhar, no entanto, que foi isso, né? Apanhei, etc, etc. Mas a construção é essa. Assim, né? Quando você não dá recurso físico para o menino, ele tem como saída o afeto e a palavra. E aí eu volto na pergunta imaginária, né, que eu fiz, que a Thais faria, que é por que que você não mata e outra pessoa mata? Porque eu tenho o recurso da palavra. Então, quando eu convoco esses homens para falar, não é porque eu quero entendê-los e eles não têm que pagar judicialmente. É que eu preciso que eles encontrem na palavra o recurso que eles encontram no corpo. E eles encontram no corpo porque é insuportável. Eu não desconsidero o estado de insuportabilidade de um homem quando ele agride uma mulher. Não, reforço, não é no estado de legitimar, é no estado de uma resposta. A mulher, né, assim, quem é mãe aqui, principalmente, sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Quantas vezes uma mãe aqui não arrependeu de ter o filho? Por quê? Porque chega num momento de estafa do corpo que não tem mais condição. E por que que ela fica estafada? Porque o homem não sabe cuidar. Então ela fica sozinha. De novo, cuidando. Né? Então, e aí que está o ponto. É quando vocês atenderem homens, o ponto crucial do atendimento com homens é sempre, sempre, sempre no corpo. É refazê-lo falar sobre o corpo. É fazê-lo trazer os afetos que ele sente por aquele corpo. É fazer com que o sujeito possa dizer daquilo que angustia ele numa palavra que ele escutou quando ele era adolescente e que ainda ressoa a cabeça dele. É acolher exatamente as bobagens, não bobagem de quinta série, estou falando das bobagens de que, não, eu sou homem, não preciso disso. Essas bobagens que ele não precisa, é o que a gente tem que levantar. Lembro de um caso, deixa eu só fechar isso aqui, tá? Bom, eu lembro de um caso que eu atendi que eu atendi não, que eu participei. Eu participei do processo deste sujeito. Ele foi preso em flagrante e depois ele foi julgado e eu fui no julgamento. Veja bem a história. A namorada termina com ele, ele não aceita, ela, tipo, tudo bem, você vai para lá com o seu não aceite. Ele ameaça ela começa a ficar com medo, então ela morava sozinha. Ela morava no mesmo lote de uma tia. Ela então chama o irmão para morar com ela por um tempo, até as coisas se apaziguarem. Só que chega um dia, este homem, num sábado, consegue invadir a casa dela. Quando ela invade a casa dela, o irmão dela vai para cima dele, ele dá 2 tiros no irmão dela. A tia sai, ele se assusta, ele dá um tiro na tia. Ele vai atirar nela, a arma masca. Ele não consegue matar ela. Né? Então ele mata a tia, ele mata o irmão e não mata ela. Ele não foi, ele não foi preso como feminicídio. Ele foi preso como homicídio porque ele não conseguiu. Foi tentativa de homicídio e homicídio qualificado, hediondo, né? No depoimento dele, ele diz que ele não sabe o que ele fez,
mas que ele foi tomado por um ódio porque ele criou na cabeça dele que ela estava com outro homem, né? E aí ele disse: eu não sei o que aconteceu, eu só quis acabar com tudo, inclusive com a dor, porque ele disse que se ele matasse ela, ele se matava, né? Então, esse momento, eu tento conversar com ele, eu tento fazer um atendimento, mas não foi permitido. Mas a fala dele não me pareceu uma fala por alguém que quer reduzir pena, sabe? Mas como, de fato, um sujeito que não entendeu do que aconteceu. Não estava entendendo o afeto que estava passando. Por quê? Porque ele nunca teve acesso a trazer o afeto em palavra. Ele sempre teve acesso em responder ao instinto, ao corpo, como uma forma instintiva, né? Então, se quer brigar comigo, toma um tapa. Se quiser não sei o que, toma de novo. Se você sabe, sempre dente por dente, olho por olho. Então, é importante que a gente possa sempre escutar. Reforço, a punição, ela é uma forma, né? O direito penal, ele é um modo de fazer com que o sujeito pague, mas não pode ser só esse modo. Não sei se vocês já assistiram O Silêncio dos Homens. O documentário tem no YouTube. Assista que vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Porque há um certo sofrimento quando esse sujeito não consegue, inclusive, matá-lo, né? Ele se sente castrado na não conclusão do assassinato. Teve um outro caso, que eu atendo também lá no Para Elas, que esse homem nunca deu um tapa na mulher. Mas ele, veja bem como que loucura que foi. Ele era um homem, ele tem um filho com a esposa, um filho de um outro casamento, e essa esposa, eles brigam, essa esposa tem uma relação sexual extraconjugal, uma única transa com um colega e ela estava grávida, ela fica grávida dessa transa. E este rapaz, este homem, então, ele eleva essa traição às últimas consequências da violência psicológica. Então, ele começa a torturá-la com palavras. Eles eram, não sei agora, né, mas na época eles eram muito cristãos. Então, ele torturava essa mulher com palavras, com um pedaço de Bíblia e etc. Essa mulher, então, vai para elas, ele também vai, e eu vou atender. É impressionante que o caso, ele em momento algum queria saber sobre ela. Ele queria saber o que aconteceu. Ele falava esta pergunta aqui, Felipe Teles. O que que esse homem fez com ela? Eu quero saber, ela não me conta. Eu quero saber o que que esse homem fez com ela. A pergunta dele é: como esse homem conseguiu gerar gêmeos nela de uma vez? Que potência esse homem tem para que ela engravide de gêmeos? Ele, em momento algum, quis saber dela. Ele quis saber da potência do outro homem. Ele quis saber quem era. Ele falava: eu vou encontrar esse homem, eu vou saber quem é e vou matar esse homem, né? Ou seja, ele estava ali trabalhando para saber quem era esse homem potente. Quem, em uma transa, que ele falava: não é possível que eles transaram uma vez. Não é possível. Não é possível que eles transaram uma vez. E ela ainda fala que foi ruim. Como assim transaram uma vez, foi ruim e tiveram gêmeos? E aí, esse sujeito, esse rapaz, esse homem, ele então vai contando com uma tranquilidade absurda das violências psicológicas que ele fazia com essa mulher. Até o ponto ele dizia: olha, teve um momento em que eu vi ela abrir a porta do banheiro, ela estava chorando, eu vi ela com uma mão cheia de remédio, ela toma, e eu falo: e o que você fez? Ele falou: fechei a porta. Ou seja, ele estava ali, declaradamente, cometendo um feminicídio, né? Ele vê a parceira tomando um remédio, cometendo suicídio e não faz nada. E aí entra num ponto, né, que é numa outra virada. Ele diz: ninguém vai saber, além da minha família, ninguém vai saber que esses filhos não são meus. Olha a moral entrando. E aí ele diz que o médico aponta que tem grande risco da minha esposa morrer no parto. E aí é isso, né? O que eu vou fazer com essas crianças? Eu vou cuidar. Ou seja, ele se torna o próprio José, que é criar Jesus, que é criar um filho que não é dele. Não tem como ele ser mais identificado do que ser o sujeito que cria o filho que não é dele, né? E aí, até onde eu soube, alguns anos depois, eles tinham mudado de cidade, mudado de estado, saíram de Minas,
E criado lá, filho dele, criado normal, mas não sei se tiver alguma violência. Mas a- o estado dessa mulher era absurdamente deplorável. E ela nunca tinha tomado um tapa. Mas nunca precisou. Né? Assim, antes tomasse, talvez. Né? Assim, acho que a dor para ela seria menor se ela tivesse tomado um tapa. Porque a violência deste homem era absurda. E aí, exatamente nessa condição, assim, ele depositava no outro, nela, aquilo que era do seu próprio narcisismo. Então, quando ela trai ele já toma essa honra, né? Ele já é lá levado na sua condição de honra, ou seja, o seu superior, ele eleva na sua condição de faça algo, mas aí quando ele descobre essa história toda, como foi a história, ele já não quer mais saber dela. Ele quer conhecer este homem potente, para acabar com este homem potente. E aí é puro totem tabu, né? É o pai da horda que pode fazer o que eu não consigo, e porque eles inclusive eles estavam tentando ter filhos. Eu não consigo ter um outro filho. Então eu não consigo e de repente esse homem fértil, que é uma ideia muito do conto da Aya, né? De achar que a mulher é infértil, que na verdade é o homem. Não sei se vocês assistiram, mas acabei de dar spoiler da série. Desculpa. Mas é nessa medida, assim, de vocês, da gente poder compreender que o homem coloca na conta da mulher o buraco que é dele. Então, o livro trata relativamente disso, assim, desses pontos. E aí eu quero trazer para vocês um panorama rapidinho do que é cada ponto aqui. Alguém fez alguma pergunta aqui. Há 1000 anos atrás, quase uma hora atrás. O ódio seria, então, uma forma em que o homem pode vivenciar a castração, o feminicídio, a impossibilidade de sustentá-la. O ódio, ele é o afeto do qual o homem foi ensinado. Né? É o modo com que o homem ama, porque o ódio, ele não é o contrário do amor, ele é a mesma moeda, né? Quando está o amor recalcado, o ódio está à mostra. Quando o amor está à mostra, o ódio está recalcado. Aqui acontece com todo mundo, tá, gente? Vocês estão aí com o marido, com a esposa de vocês brigam e de repente já está lá. Tomara que morra. Nossa Senhora, essa pessoa, por quê? Porque ela não quis, sei lá, pegar água para você, e aí você já está desejando a morte dessa pessoa. É isso que acontece. O ódio é o afeto com que o homem sabe lidar. Né? E todo afeto, assim como o amor, ele é anticastração, né? Porque ele é fálico. O conceito de falo, para mim, a leitura que eu faço é aquele que tem o domínio sobre o amor. Então, eu digo quem eu vou amar, eu digo quem será amado, né? Então, por isso que a gente vai dizer, quanto mais homem, branco, hétero, cis, europeu, mais fálico ele é, porque ele que domina as regras, ele que dita a regra, né? De repente está o Donald Trump aí, ó, Make America Great Again. Ou seja, faça a América ser fálica de novo. É isso que significa. Porque eu digo quem será ou não será invadido. Né? Se você não for comigo, eu também vou te invadir. Isso é a norma fálica. Ou seja, ele dita quem será ou não destruído. Não? Então, quanto mais homem branco, hétero fale, o europeu hoje nem tanta força, mas o norte-americano sim, né? Então, é este homem. Então, é essa perspectiva. O homem sabe lidar com o ódio, não sabe lidar com o amor, embora seja um afeto muito preciso. Né? O Uhum. ponto é que estar enamorado, né, é uma construção um pouco vergonhosa para o homem, porque ele é homossocial. Né? Então, eu não posso demonstrar fraqueza para os meus outros homens, meus coleguinhas. Porque, deste modo, os meus coleguinhas podem o quê? Querer me dominar. Não? Chama Silêncio dos Homens. Silêncio dos Homens. Alguma outra pergunta, gente, vocês queiram fazer de repente? Do que falando. Não? Então, vou seguir. Bom, o livro ele é partido em três partes. Ele é partido em três. Precisamos de partes, né? Ele é partido em três. Primeiro é sobre a pulsão, recalque inconsciente. Eu vou destrinchar esses três conceitos do Freud. É um livro freudiano, tá, gente? O Marcel nessa época era lacaniano, mas decidiu não escrever Lacan porque alguma coisa falava assim: escreve Lacan não, que você não se arrepende depois. E aí eu deixei claro que eu escrevi só em Freud. Que bom, porque senão eu ia me arrepender agora. Porra, escrevi um livro lacaniano. Então, não tem Lacan, não tem, é só Freud, não tem Ferenc, não sabia nem por onde passava Ferenc. Então, é isso. Eu vou trazer o que a pulsão significa, qual é o conceito da pulsão, qual é o caminho dela.
Então, é entendimento da metapsicologia. É como você pode atender a partir da metapsicologia freudiana. Tá bom? Que hoje eu faço muito uso disso com a teoria ferenciana, que o Ferenczi, ele é um psicanalista, é o pai da prática psicanalítica. Por quê? Porque ele atende de forma metapsicológica. Tá? Uhum. Chama feminicídio e psicanálise, cara. E aí, o conceito de recalque, eu vou questionar se ele é um destino pulsional, porque o Freud vai falar se é uma pulsão, né, que vai ser o destino pulsional em 1915, mas antes, na pré-psicanálise, sobretudo, ele vai dizer que é uma defesa. Eu vou falar de todos os recalques, o recalque orgânico, recalque primário, recalque secundário, repressão, né, que é infinita, um dos infinitos recalques que existem, trabalho de cultura. O que é o inconsciente? Todo o conceito de inconsciente, eu vou destrinchar o texto inconsciente, eu focalizo em 1915 ali. E o segundo capítulo é sobre o narcisismo e a construção do eu. E aí é uma coisa mais social, né? Pensando como que o sujeito, como o homem, tá? Então, eu quero ler o livro para poder como é que é a Constituição da mulher. Não, é a Constituição do homem. E aqui o Freud fala uma coisa, lá no texto da... Qual o texto, gente? O Freud fala isso. Não vou lembrar agora, mas ele fala que a anatomia é o destino. E aí, todo mundo vai fazer o quê? Torcer o nariz com essa frase. A anatomia é o destino. Mas o ponto é que o Freud não está dizendo, ele não está dizendo que a anatomia é o destino. Ele está lendo a sociedade. Que a sociedade, o destino é anatômico. Por que é anatômico? Porque é binário. Por isso a dificuldade hoje, sobretudo hoje, 2026, da classe política compreender o que que é, tá? O que que é um homem trans, uma mulher trans, um pansexual, um intersexual. É por isso que a sociedade ainda tem uma certa dificuldade de compreender todas as siglas do LGBTQIAPN+. Né? Por quê? Porque ou tem pênis ou não tem. Porque é binário. É 0, 1. É como o computador mesmo. O computador é código binário. Então, quando você tem uma sociedade que ela é código binário, entre aquele que possui e aquele que não possui, o Freud faz toda a sua teoria em cima disso. Porque socialmente, sobretudo na época do Freud, sim, hoje a gente tem isso, sobretudo na época do Freud, é mais reforçado. Então, o Freud ele é absurdamente machista. Não existe um homem que não seja, gente. Não, não se iluda. Não se iluda acreditando que Lacan, que escreve sobre a mulher não existe, ele seja um feminista. Não, todo homem, todo aquele que possui um pênis e foi registrado psiquicamente com a performance masculina, ele sim será um sujeito machista, óbvio. Né? Aí trata do sujeito saber lidar com este furo que até então ele não suporta corporalmente. Então, neste segundo capítulo, eu vou trabalhar no sentido social e como que socialmente o psiquismo do homem é impactado. Então, eu vou falar sobre o narcisismo, chamado narcisismo primário e secundário, o que que é eu ideal, o que que é ideal do eu. Eu vou pensar o luto e melancolia, né? Que a gente está falando deste homem que não consegue fazer o luto, né? Ou atualmente, dependendo do modo, dependendo das pessoas, dependendo de quem morre, o homem chora, né? Senão ele vai ficar ali sendo, eu não posso chorar. Eu vi um vídeo desses dias para trás que o homem falava, eu preciso ser para minha família um muro que sustenta o mar não entrar na cidade. Então eu tenho que ser aquele muro, eu tenho que ser aquele que não se dobra, aquele que não quebra. Eu falei, oh, tadinho, ele tá perturbadaço. Tadinho dessa esposa, que se ela não bater nele, né, o mar não foi e encontrou ele, ou seja, dizer que ele não precisa estar ali, ou seja, a sua função nessa família ela não é tão importante, tadinho dessa mulher, tem grande chance de apanhar, né? Porque é isso, assim, o homem quer ser este intocável, porque nada melhor do que um muro, gente, né? Nada melhor do que um muro. Então, esse luto que também não é trabalhado pelo homem, e a gente vai fazer uma breve construção do eu na obra freudiana e a gente vai percorrer por ela. Totem tabu, complexo de Édipo no menino, a construção social do eu, o eu e o isso na obra, e vai ter um pedaço que é dedicado ao supereu, né? Porque o supereu, ele é uma construção absurdamente importante na psicanálise, sobretudo freudiana.
E aqui no final, do terceiro capítulo, eu vou trazer as hipóteses do porquê que este homem mata, que é o retorno à agressão, né? Isso aqui é uma tese minha sobre violência, e o narcisismo como ponto crucial, e também a ferida e também o dinamismo pulsional, que é isso que eu falei dessa violência que o homem comete quando o objeto se torna ideal e esse objeto já não me satisfaz sexualmente. Sexualmente, para Freud, não é somente o ponto da penetração. Sexual, para Freud, é aquilo que coloca o corpo ao prazer, né? Então, quando eu percebo que um evento, uma cena, coloca o meu corpo ao desprazer, tem chance desse sujeito que coloca o ideal sexual, ou seja, você é o ideal porque você é o meu ideal, você faz tudo para que eu me sinta prazeroso, que eu tenha prazer na vida. Como minha mãe fez. Como você, em alguma medida, não vai fazer, eu posso criar uma certa construção de violência, né? É à toa que o ciclo acontece. É violência, depois fica afastado, depois volta a pedir desculpa, fica com amorzinho, retorna a ser um sujeito mais grosseiro, agressão. E volta tudo de novo. Por quê? Porque é o sujeito que isso é uma performance superegóica, tá? Narcísica e superegóica. Não tem como você separar o narcisismo do supereu, tá, gente? Na obra freudiana. Ela é vinculada. Porque para que eu possa ter o supereu como herança do meu complexo de Édipo, eu preciso fazer a escolha narcísica, que é pelo meu eu. Eu agora serei aquele que domina o objeto. A psicose, o sujeito que não escolhe pelo narcisismo é o quê? Eu sou o objeto do outro, né? Que é a psicose. Então, o recalque secundário, ele acontece exatamente nessa medida. E o Freud também faz uma percepção, e eu prometo que eu estou caminhando para o fim. O Freud faz uma percepção interessante que ele diz: o Édipo começa para a menina quando ela é castrada, exatamente pela lógica do cuidado. Então, ela vai poder amar depois que ela já compreendeu o que é cuidar, certo? Então, quando tem uma relação, uma mulher está lá contando sobre eu não sei por que eu estou com este homem, vasculhe a função de cuidado dessa mulher. Porque ela cuida para depois amar. Então ela está dizendo, eu não sei se eu amo, mas eu ainda estou com ele, Felipe. E o Felipe diz, mas me conta, como é que você cuida dele? Ali está o ponto. Porque para ela poder amar, para ela poder entrar no ético, ela já foi castrada. Enquanto para o homem, ele sai porque ele é ameaçado da castração. Ele precisa abandonar esta lógica simbiótica familiar. Por quê? Porque ele foi ameaçado. E olha que bonitinho que Freud fala, né? A gente tem aquela tristeza de que acreditar que eu amo mamãe e odeio papai porque eu quero transar com mamãe. Não, o ponto aqui para Freud do Édipo são os primeiros investimentos de amor e de ódio, né? É isso. Aqui, ó, tô com um colarzinho do Galo. Para o Galo existir, precisa ter o Cruzeiro, né, gente? Tem como o Galo existir com a América? Não tem força alguma a América. Se o Galo existisse com a América do lado, eu falava, prefiro nem torcer para futebol. Mas o Cruzeiro existe porque o Galo existe porque o Cruzeiro existe. Não tem como eu, Marcel, ficar feliz com o Cruzeiro. Eu quero rivais sim, inimigos também. Por quê? Porque eu preciso de alguém. Por quê? Porque eu amo alguém. Né? Esta é a lógica. Então, é isso. Assim, Marcel hoje ama Félix porque odeia a Lacan. Né? Então, quando ele amava Lacan, ele odiava todos os outros. Esse é o, esse é o ponto. Isso é herança edípica. Né? Isso é uma herança edípica. Quando fala da herança edipiana, o Freud fala do complexo, aí o Freud usa a palavra complexo, eu acho. Eu estou ali com o Ferenc, que é bem ridículo tentar complexificar o sujeito, isso é uma herança médica. O Édipo ele tem uma função de compreender que quando há um objeto de amor, necessariamente precisa descobrir qual é o objeto de ódio. Não existe a possibilidade de eu só amar. Né? E é por isso que é interessante, no âmbito político, que quando um lulista está brigando, o Bolsonaro vai dizer o quê? Ah lá, ó, você não é do amor? Por quê? Porque ele entendeu que para ter amor a alguém precisa ter ódio do outro lado. Né? Ao mesmo modo, para que eu possa odiar o PT, eu preciso amar alguém. Não existe esse negócio de ficar acima do muro. Né? Ah, eu vou votar no muro. Não, querido. Você internamente, inconsciente, ama alguém. Necessariamente vai odiar o outro. Não quer dizer que você precisa amar o Cruzeiro e o Atlético. Não.
Aqui em Minas a gente até brinca, né? Que a maior torcida é do América. Porque todo mundo ama o América. O atleticano e o cruzeirense vão torcer para o América quando o América está numa situação boa. Então, este é o ponto. Assim. Eu preciso. O Édipo não é sobre transar com o pai e mãe. Por favor, não cometam essa lástima em achar que Freud era um tarado. Não, é sobre amor. E neste momento freudiano, tá? Neste momento em que você está lá, nos seus primeiros investimentos de amor, você também está tendo suas primeiras experiências de prazer no corpo. Só que aí também não dá, né? Não dá, gente, para a gente entender. Eu amo a minha mãe. A minha mãe, quando limpava a minha bunda, era limpar ou ela estava me excitando? Ela estava de fato me limpando ou ela estava me abusando? Para que isso não aconteça, eu faço o quê? Recalco os dois. Para recalcar os dois, vem o que Freud chamou de período de latência. Então, o final do Édipo esconde, recalca tudo isso, exatamente porque é insuportável assimilar o amor a uma possibilidade de prazer corporal que aquele quem eu amo tem prazer. Então, quando você chegar a dizer que o adolescente ele é um rebelde sem causa, não é, gente. Ele acabou de abandonar. E é neste lugar, tá? É neste lugar do juízo. Por que eu estou falando disso? Porque é neste lugar do juízo que vem a puberdade, porque a puberdade para Freud não é o adolescente, é um ponto antes, é aquele que começa a organizar o seu aparelho psíquico. Está lá no rascunho MK, se você quiser no rascunho K e no rascunho M, ele vai falar que é o sujeito, ele se organiza, tá? A partir de um único momento, que é a puberdade. E é ali, gente, que se faltar palavra para ele, ele vai se respaldar na sociedade. A sociedade não tem nada para oferecer de bom, porque ela fracassou. A sociedade é o fracasso humano. Por quê? Porque ela é trabalhada a partir da lógica do poder. Isso desde que o mundo é mundo. Se você pensar a palavra perversão, perversão vem exatamente da igreja querendo cortar aquele sujeito que transava sem intuito biológico. Né? Então, assim, a sociedade é pela lógica do poder. E se esse sujeito que está construindo o seu juízo, sabendo o que ele vai ou não vai ser permitido dessas lembranças infantis, o que vai para o inconsciente, ou o que fica no inconsciente e o que vai para a consciência, se ele tiver um juízo machista, ele vai ter interesse em fazer o quê? Poder sobre o outro. Eu sou homem. Por que eu sou homem? Porque eu tenho um pênis. É o suficiente. Então, por isso que Freud vai afirmar que a anatomia é o destino. Porque nessa sala nós temos aqui de tela ligada, um, dois, três, quatro. Quatro homens de tela ligada aqui. O Rodrigo está com a câmera desligada. Temos quatro homens. Esses quatro homens têm infinitos privilégios, a mais do que todas as outras mulheres que estão com a câmera ligada. Aí a gente vai entrar depois em outra questão que é sobre raça. Aí a gente entra em outro sobre classe. Mas na hora do pau quebrando, pode ser a branca o que for. Eu berro na orelha dela porque eu estou sendo invadido. Aí eu sou violento. Não preciso esperar a violência de uma mulher. Sobretudo física. Mas ela pode esperar de um homem. Independente de quem ele seja. Porque na hora que o negócio toca, na hora que o ponto final toca, o homem recorre ao físico. Então, por isso que o homem não pode ficar, e também por isso que ele fica, revoltado com a tal frase. Nem todo homem, mas sempre um homem. Ah, mas aí você está generalizando. Chuchu, é generalizando. É generalizando. Por isso que no início da nossa fala, eu trouxe a experiência de uma mulher trans. Sujeito que se constituiu com um pênis. Tem um privilégio, né? Nessa relação entre eu e o outro, o que tinha um pênis, em modo inconsciente, tentou matar que não tinha. Olha que coisa absurda. Mulher trans, as duas fazendo performance de mulheres. Mas sempre aquele que tiver o âmbito fálico vai tentar. Né? Tem um texto bonito que chama Relação Lésbica e a Faca de Dois Gumes, que vai trabalhar exatamente isso. Duas mulheres. O que está em construção é o gênero, raça. O gênero não está em questão, mas está em questão a raça e a classe. Porque sempre haverá um sujeito que vai ter o poder, que é o sujeito que a gente vai chamar de fálico. Né? Então, gente, eu acho que é isso. Alguma pergunta? Assim, com a garganta quase rasgando. Ele fez uma no chat, quando você Tem? teve. Ah, gente, eu tenho.
Esqueci do chat, deixa eu abrir aqui. Qual o nome? Qual o nome do livro? Tem cupom? Tem cupom. Ah, não, é você falando que tem cupom. Marcel, caberia aqui nesse espaço de hoje trazer a questão social da mulher como cuidadora e do homem como aquele que é cuidado? Ô, Gisele, você dá uma provocada boa aqui para mim, porque tranquilamente eu falaria aqui horas sobre o cuidado, sabe? Mas o que a gente pode levar em conta que essa possibilidade, né? O Félix vai trazer uma coisa muito legal, sobretudo no texto Adaptação da Criança à Família, que ele vai dizer, olha, a família, ela não se adapta ao bebê, à criança. É a criança que tem que se adaptar. E isso é exatamente uma forma fálica de receber uma criança. É ela que se adapte a mim. Mas ela não tem recurso para isso. Né? Ela precisa ter recurso para ela se adaptar. Então, é a família que precisa estar às voltas dela. É a família que precisa transmitir o que é cuidado. O que, normalmente, a cultura não está disposta. Porque a cultura está disposta que tem alguém para cuidar, que é a mulher. A mulher, e sobretudo a mulher negra, porque aí já é uma resposta à escravidão, né? Resposta à condição escravocrata, que é a mulher negra que é a cuidadora. Ela que cuida da casa, ela que cuida da comida, ela que cuida do filho, tem a ama do leite, né, que é aquela que dava leite para. Por quê? Porque a senhora não queria ser invadida, ter o corpo, né, e aí por aí vai. Mas é isso. São as mulheres que cuidam, porque elas estão nessa construção social do cuidado. Porque quando o homem pega um bebê na mão, quando o menino pega um bebê na mão, o pai dá um tapa. E aí ele pensa: por que eu vou botar a mão numa criança? Por que eu vou cuidar de um bebê? Esse bebê é seu filho, mas por quê? Se a marca que eu tenho, exatamente dessa confusão entre eu e o adulto, né? Já pegando férias, a confusão entre eu e o adulto é exatamente aquela que, para pegar um bebê, eu tenho que ser agredido. A consequência de cuidar é a agressão. Então eu tenho que ser o quê? Aquilo que me ofertaram, que é gostar de carrinho, gostar de futebol, gostar de dinheiro, gostar, né? De prostituta. Então, eu construo, tenho todo um construto social para não cuidar. O Freud fala, gente, em 1908, no Moral Sexual Civilizado e Doença Nervosa Moderna, o resumo do texto é: o homem só não esteriliza como mulher porque tem puteiro. E a mulher não. Porque se a mulher tivesse puteiro, ela teria outro lugar para desencadear, né, a sua pulsão reprimida. E é isso que a cultura oferta ao homem. Não precisa cuidar, só precisa se realizar. Aí não tem como. Porque para poder. E aí a gente vê isso muito interessante até na pandemia, né? Quando a pandemia estourou, os lugares onde as mulheres mandavam era o menor índice de mortes. Por quê? Porque é o cuidado. Porque é o cuidado. Alan, Marcel, qual que é essa relação da honra com a ferida narcísica desse sujeito? velho, Porque já houveram casos em que o homem alegou crime de honra, né, como justificativa para cometer o feminicídio. Poderia falar um pouquinho mais para ele? O que é essa honra para o homem? a, a, o, o, a defesa da honra, que foi a justificativa para os feminicidas, ela nasce com Ângela Diniz. Angela Diniz foi morta. 2 anos depois, ela foi. O Doc Street foi processado 2 anos depois, para o julgamento dele começar. E aí, nesse julgamento, ele alega pela primeira vez que ele estava defendendo a sua honra. E a partir daí, isso foi em 76, eu acho, 79. De 79 até 2023, tá? Foi permitido esta resposta ao feminicídio. Até 2023, até o ano retrasado. Nós, tá entendendo? 2023, os homens ainda levavam em conta a construção do, do, do feminicídio como honra. Então, a honra, ela é um trabalho, ela é uma tentativa de responder com agressão, tá, super egóica sob o meu primitivismo. Então, eu sou primitivo e tenho um respaldo social
do meu primitivismo. Não tem coisa, Alan, que me irrita mais do que o menino Ney. Menino. Menino está disposto a fazer o que for e não será punido, porque ele é um menino, porque ele não tem recurso. E é exatamente como o menino Ney age como o menino Ney. Porque ele tem dinheiro, ele deve ter, eu acho que 16, eu acho que ele tem 15 ou 16 anos, e ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um menino. Eu tenho um conceito que eu estou elaborando, chama neymarização, que é um homem que não cresce independente da idade. Que é um homem, por exemplo, ele tem filho, ele tem, sei lá, ele tem 2 filhos, não paga pensão direito e tem um carrão. Tá lá com porta-mala com R$ 10.000 de som, porta-mala. É uma neymarização. É o sujeito em que se sustentou diante do nível social do não cuidado para poder continuar com seus hobbies de criança, né? Que é o carrinho, que é o futebol, etc. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Eu vi aqui, foi Gisele, porque toda hora muda a câmera assim para mim. Ah, não sei. Mas deixa eu ver, tem pergunta. Marcel, pode falar sobre essa questão da mulher trans com mais exemplos em relação fálica? Então, temos algumas coisas. Eu não vou trazer aqui um caso muito importante que eu entendi, porque está gravando, mas depois, se vocês quiserem, eu conto. Desliga a câmera, desliga a ligação e conto um caso para vocês muito interessante. Veja bem, a questão trans é que, aí eu vou Felipe, um dos meus melhores amigos é o Felipe, ele está aqui, eu vou fazer essa honra de trazer, citando Lacan. Tem um texto do Lacan que chama A Pequena Diferença, que está no Seminário 19, que ele vai falar que é o significante que importa e não o órgão, né? Para essa lógica de mudança. Então, o sujeito que nasceu com pênis, mentalmente ele não é um homem, mas isso não quer dizer que ele não possa ser respaldado por a cultura masculina, né? Mas também tem um grande problema, que aquele que tem pênis, mas aí eu vou colocar muitas aspas que eu estou falando como cultura, tá? Vou falar como cultura. Aquele que tem pênis, mas não sabe usar, será violentado, que são exatamente as mulheres trans e também os homens gays. Mas eles são violentados pelos homens. Tá? Diante de uma relação entre duas mulheres, aquela que estiver respaldada pela sociedade, pela cultura, ela será o sujeito fálico. E, para o Marcel, o pênis sempre estará sobressaindo a qualquer outra condição. Não dá para eu poder falar somente de gênero, eu preciso sempre falar de gênero, de raça e de classe. Como diz Angela Davis, não se conversa só sobre um ponto. Mas quando se tem eu e uma mulher, o ponto é que ela pode ser o que for comigo, por ser um homem negro. Mas a violência, eu estarei ali disposto, né? A sociedade me dá respaldo para ser violento com ela. Né? Violento físico aqui que eu estou trazendo. Então, tem algumas questões que me chamam a atenção e que a gente precisa levar mais, né? Assim, daqui a pouquinho, Thaís, eu acho que tem alguém falando que tem um podcast, isso, que é Praia dos Ossos, exatamente. Praia dos Ossos é bem interessante, da Branca Viana. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Não, o pessoal vai estar balançando a cabeça só por curiosidade. Mas falar, desliga logo, você poder me contar. Eu tenho. Ótimo. Mais pessoal, eu acho. Como que foi para você fazer essa pesquisa com esse público? Sendo homem. Ô, Thaís, ótima pergunta, porque isso responde pelo meu privilégio de homem. Nenhum homem tentou ser violento comigo. Nenhum. Porque ele não tentou se engraçar, porque o homem não se engraça com o homem. O homem se engraça com mulher. O homem não se engraça. Então, eu fui sempre com a cara muito fechada, não dava papo para brincadeirinha, não estava ali para isso, e eu deixava claro que meu interesse era tal. Eu quero te escutar e os nossos encontros serão 5 encontros. Tais dias, já foi conversado com o seu advogado, já foi conversado com a administração e pronto. Tem um caso de um policial federal que eu atendia a ex-noiva dele, atendia uma moça, ela termina com ele vai bater na minha porta.
para poder tirar satisfação. Eu convido ele para entrar para o consultório. Por quê? Porque ele, na minha cabeça, na hora ali, como um homem, foi: este homem precisa se sentir acuado. Eu vou convidar ele para um ambiente que ele não tem poder, que é dentro do consultório, que ele não sabe o que que tem ali. Convido ele para entrar, tranca a porta. Esse homem foi meu paciente por 2 anos. Porque ele precisava do quê? Falar. Ele vai para brigar comigo como: eu quero que você seja responsável, eu quero ouvir de você que você foi responsável pelo término dela. Ou seja, eu preciso que ela termine comigo por causa de outro homem, não por minha causa. Né? E aí eu fui escutando esse sujeito, ele encontra outra mulher, ele casa com outra mulher, ele tem outra filha, e um policial federal deixa de andar armado. Porque o trabalho analítico foi: você, sua arma e sua filha não estão em questão. Arma feito para violentar, feito para ferir. E a sua filha está tendo acesso. Um dia que ela vai abraçar ele e bate a testa na arma na cintura. E aí ele fala: nossa, ela chorou muito. E eu falei: ela bateu a cabeça. Né? Imagina se ela faz qualquer outra coisa. E aí o sujeito policial federal deixa todo o âmbito possível de agressor para um sujeito que é cuidador. Né? Até onde né, assim, nós fomos, ele estava lá como um sujeito que estava reduzindo, tinha saído da superintendência, da Polícia Federal, para poder ter esse tipo de cuidado. A filha dele destruiu toda a carreira dele, porque ele virou o pai que cuida. Ele ficou enlouquecido pela filha e virou isso. Reduziu. Alguém que fez outra pergunta, que é o que acha de que esse manejo poderia ser feito por uma mulher pensando no ambiente em que ele não tem poder? Você acha que esse manejo está falando do policial? Não. O homem não tem medo da mulher, independente do ambiente dela. O homem não se sente, ele não se sente recuado, acuado, quando ele está de frente com uma mulher. Eu vi ontem um rapaz falando assim, ele filmando, né, fazendo um story, e falou assim: tá vendo aquela mulher ali no fundo? Eu acabei de dizer para ela que eu não vou fazer nada com ela porque eu só tô atrasado. Era de madrugada, ele andando rápido, uma mulher na frente. Ele falou: mulher, desculpa, eu sei que você está nervosa porque eu estou andando rápido perto de você, mas eu só estou atrasado. E ela começou a chorar. Imagina a tensão desta mulher. Né? Madrugada, essa mulher pode estar com mais 15. Um homem não vai ter medo de uma mulher, dependendo de onde ela esteja. Então, gente, eu espero que vocês comprem um livro, se vocês quiserem, dar uma lidinha, para poder compreender um pouco ali do Freud, né? Uma coisa legal. Freud é massa, gente. Vai por mim, Freud é massa. Não vai acreditando que ele é chato, insuportável. Não, Freud é rigoroso, tá? A coisa que Freud é rigor. Freud tem um rigor que ele não te deixa, ele não quer te deixar com dúvidas. Embora a forma da psicanálise é sempre deixar com dúvidas, mas ele tem um bom coração. Ele tem um bom coração. Então é isso, a gente desliga a coisa para eu poder contar o caso aqui. Infelizmente, quem não veio